Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui para contar um pouco como foi a minha quarta onda da ressonância harmônica. Eu já tô terminando a quinta onda e muita coisa aconteceu. Eu, inclusive, fiz esse outro canal para postar só assuntos sobre ressonância, barras de axis. Então, vou tentar aí contar na ordem cronológica, mas pode ser que eu me perca um pouco, porque já faz um tempo que eu passei pela quarta onda da ressonância e muita coisa mudou para positivo e depois as coisas deram uma baixada. Enfim, vamos lá. Quando eu terminei a terceira onda, eu já estava bem desanimada, porque eu até relatei, então se você não viu o meu vídeo da primeira, segunda e terceira onda, tem aqui no canal, dá uma olhadinha, porque é uma sequência. Então, quando eu terminei a terceira onda, eu já estava bem desanimada, eu já estava sentindo bastante resistência da minha parte. A vida ela estava fluindo, mas eu não estava acompanhando. Eu me sentia muito alheia, era uma sensação um pouco estranha de como se as coisas estivessem cinza ali à minha volta. Então, eu até relatei, né, na terceira onda que eu me sentia parada na janela de um trem, de um ônibus, alguma coisa assim. E o ônibus estava andando e eu estava ali parada. E aí eu desisti da ressonância, tá? Eu cheguei a parar a ressonância e desisti. Porque nesse final da terceira onda, também para a quarta onda, foi o momento que teve a mudança dos pedidos lá da onda, né, do Hélio Couto. Então, eles responderam que a gente não precisava mais mandar os pedidos escrito lá no e-mail. A gente poderia escrever num papel e guardar com a gente mesmo. E como eu já estava muito nessa vibe de desânimo, e aí eu entrei até numa descrença. Por um momento, eu comecei a pensar que aquilo não fazia sentido, que talvez fosse uma enganação. E aqui, é claro, sem julgar, jamais vou julgar o professor Hélio Couto ou a ferramenta em si, era muito mais uma questão minha. E depois de um bom tempo, eu percebi que era uma questão do ego, porque assim, qual é a diferença a gente escrever num e-mail e escrever num papel? Só que o ego da gente, muitas vezes, ele prega a peça. E na visão da maioria, eu tenho certeza que pensa dessa forma. Que você mandando os pedidos lá no e-mail para o Hélio Couto, ele vai fazer aquilo acontecer e ele não vai. Ele vai fazer a sua onda vai entrar na sua ressonância, se você estiver ressonante com a onda. É como se, opa, desculpa, bati aqui. É como se isso fosse se encaixar e vai crescendo, crescendo, crescendo energia, explode e aquilo vai ser construído o que você pediu. É assim que eu enxergo, tá? Então é você que vai fazer, não é o Hélio Couto que vai fazer. Só que a gente fica com essa ficava, né? Com essa falsa sensação do ego. E aí foi aonde eu encontrei a Débora Bica, que eu fiz a classe de barras de axis com ela. Ela é uma pessoa incrível, ela domina a ferramenta das barras de axis como ninguém, eu pelo menos não vi ainda. Fiquei muito grata pela oportunidade e eu acho que isso veio do universo para me colocar de volta no eixo, tá? E para mim tudo faz sentido e depois que eu conheci as barras de axis faz mais sentido ainda, porque ela deixa muito claro, a ferramenta deixa muito claro que nós somos parte de tudo e tudo é parte da gente. Então não tem nada separado.
Tudo que acontece tem um porquê e faz sentido. E é isso. Então, eu acho que tenho certeza, que foi uma oportunidade do universo de me colocar no eixo de novo. Eu tava me deixando levar, eu tava saindo desse trilho, né, do trem. Enfim, fui lá, fiz as barras de Axis, eu adorei a ferramenta. Eu ainda não consigo trabalhar com ela porque ela tem que ser presencial e eu não tenho tempo, eu não tenho estrutura ainda. Mas só a parte teórica já é muito interessante de a gente poder colocar aquilo na nossa vida. E tanto que eu tenho outros vídeos aqui nesse canal falando das barras de Axis. Se você também se interessar, pode dar uma olhadinha. E aí foi isso. Quando eu saí lá da classe de barras, eu saí assim, meu Deus, onde eu tava com a cabeça? O que eu pensei no momento que eu parei de fazer a ressonância? Por esses motivos, porque aí as coisas começaram a cair na mente, sabe? A fazer sentido as minhas atitudes. E aí eu falei, por quê? Por quê? Aonde que eu tava com a cabeça? E no mesmo minuto eu pedi a minha quarta onda. E aí eu rodei a onda, e aí eu senti, e tô sentindo, que ela tá... Eu não vou dizer que eu voltei do zero, porque eu acho que isso não acontece, mas é como se eu tivesse sentindo... Eu não sei como que eu vou explicar isso. É como se eu ainda tivesse sentindo que eu tô resistindo a algumas coisas. Isso também é normal, tá? Mas me incomoda. E as coisas que eu resisto, agora elas estão fazendo mais um efeito negativo. E antes eu não percebia, ou não estava acontecendo, eu não sei dizer, tá? Então, assim, ainda bem que eu passei por tudo isso, porque hoje também eu tenho um pouquinho mais de consciência de que quanto mais eu resistir, mais vai ficar difícil, mais vai ficar complicado, mais eu vou ter catarses, né? As famosas catarses, que eu também já falei delas num outro vídeo aqui da ressonância, não lembro qual que foi, mas eu expliquei lá o que eu entendo de catarse, tá? Enfim, a quarta onda, ela foi uma onda sutil, na minha visão. É como se eu tivesse dado continuidade da onde eu parei realmente, nas sensações, nas situações, mas um pouco mais consciente, tá? Entendendo mais o porquê e o para que eu estava buscando a ressonância. Isso também vem de encontro com quando eu fazia os pedidos no e-mail, eu pedia unificação com o todo, eu pedia proteção, coisas assim mais espirituais. Mas eu também pedia algumas coisas físicas, né? De trabalho, de conquistas materiais, tá? Algumas eu consegui, outras não. E aí quando veio a quarta onda, que já não era para mandar mais os pedidos, eu simplesmente não escrevi nada. Porque aí eu fiz a classe de barras e eu também entendi que a gente é tudo e tudo é a gente. Tô falando de uma forma bem simples, tá, gente? Vocês já me conhecem aí, quem já viu meus vídeos. Eu entendi isso e eu entendi que eu não preciso pedir. Que tudo o que tá dentro de mim, a minha vontade, as minhas intenções, elas já estão reverberando com o universo. E elas vão acontecer no momento em que eu sair do controle, deixar as coisas fluírem. Então a gente não precisa ficar escrevendo. O universo, ele sabe do que a gente quer. Ele sabe quais são as nossas intenções, muito melhor do que a gente mesmo. E nas barras, lá também fala que quando a gente pede alguma coisa, a gente muitas vezes está
minimizando a possibilidade. Por exemplo, se a gente pede um carro, vou pedir lá na minha ressonância um carro. E o Hélio Couto já fala disso, mas as barras de Axis me trouxe mais consciência ainda. O Hélio fala que a gente precisa pedir a cor, o modelo, o ano, toda a descrição do carro. E mesmo assim, a gente está tentando controlar. Porque quem garante que aquilo é a única opção que você tem? Ou até que aquilo é a melhor opção que você tem? Então, por exemplo, eu quero uma Ferrari vermelha, ano 2025, banco de couro, vou descrever a Ferrari que eu quero. E aí eu vou lá e conquisto essa Ferrari, né? Eu consigo soltar isso e o universo me traz isso de presente. Ok. E se eu só tivesse, só entre muitas aspas, se eu só tivesse a vontade de ter um carro e eu soltasse isso para o universo? E aí o universo me traz 2 carros, 3 carros, ou um carro que seja maior do que a Ferrari. Eu não entendo de carro, então não sei qual é o carro que é maior que a Ferrari. Maior no sentido assim, não só de valor, no sentido completo, tá? Mas enfim. E se o universo me trouxesse um carro melhor do que a Ferrari? Maior do que a Ferrari? Eu tinha pensado nisso quando eu pedi a Ferrari? Não. Então me trouxe essa clareza também de que quando a gente pede exatamente aquilo, aquilo é o ego. E quando a gente pede e deixa o universo te dar esse presente, e se ele te der um presente maior e melhor? Você já pensou nessa possibilidade? Eu achei isso incrível. Eu não tô sabendo falar exatamente como a Débora, óbvio, e nem explicar exatamente, né, a ideia, mas é mais ou menos isso. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Eu queria ganhar de presente de aniversário um vestido. Eu queria um vestido preto, eu queria num tecido de algodão. E aí, você só pede o vestido ao invés de nomear ele. E alguém te dá um vestido de paetê. Alguém te dá um vestido todo brilhante, lindo, esvoaçante, de princesa. E você nem tinha pensado nisso. Mas você ama a princesa. E você adorou o vestido. Então é mais ou menos isso. Eu espero que eu esteja conseguindo explicar, tá? Enfim. E aí eu comecei a unir a ideia das barras de Axis junto com a ressonância, e a Débora me trouxe essa clareza porque ela faz ressonância há muitos anos com Hélio Couto. E ela simplesmente permite que o universo entregue para ela o que tem de melhor. E é isso. Aí eu voltei a fazer a ressonância, tá? Então, depois no próximo vídeo eu falo sobre a quinta onda. Tem algumas coisas interessantes na quinta onda, mas por enquanto foi isso. A vida, ela voltou, entre aspas, ao que era antes de quando eu parei lá na terceira onda, mas me trouxe muitos outros insights espirituais, psíquicos, né? E não só físicos. E me fez enxergar o meu ego, que ele ainda tá aqui, né? Aliás, ele não vai embora. O ego faz parte da gente. Mas eu ainda enxergo muitas vezes ele tomando a frente das situações. E hoje eu tenho mais clareza do que eu já tinha antes de olhar para ele e falar: opa, peraí. Aqui não. Aqui é um pouco menos. A gente precisa estar equilibrado. Você não é maior que eu. Nós somos unidos.
E você vai me ajudar e eu te ajudo, tá? Então é isso, espero que você tenha gostado aqui das minhas explicações e variações, enfim, uma brisa muito louca. E a gente se vê no próximo vídeo. Espero que esteja tudo bem com você também. Se quiser deixar alguma coisa aqui nos comentários, pode deixar que eu respondo assim que eu ver. Um beijo e até logo!